Olá, meu querido, olá, minha querida. Paz e bem para todos vocês. Que alegria estar passando aqui para mais uma prosa de fé. Tava com saudade. A prosa de fé de hoje, ela é resultado de uma pergunta que me foi feita alguns dias atrás. O meu menino, meu filho de 7 anos, o Pedro Henrique, que a gente brinca, chama ele de Pedro filósofo, que gosta de perguntar bastante coisas, que gosta de soltar algumas tiradas reflexivas. Depois de assistir um filme religioso, um filme com uma temática religiosa, o Pedro Henrique soltou essa: papai, qual é o sentido da vida? 7 anos. Qual é o sentido da vida? Uma pergunta desconcertante. E de bate-pronto, a resposta que me veio, porque realmente é isso que eu penso, o sentido da vida é o sentido que você coloca na sua vida. Foi assim que eu respondi para ele. Uai, Pedro, o sentido que você dá para a sua vida. Mas essa pergunta do Pedro, ela me fez refletir vários dias. Essa pergunta do Pedro, ela me fez rezar vários dias e meditar exatamente sobre a resposta que eu pensei e acabei dando para ele. Que sentido eu tenho colocado na vida? Que sentido nós colocamos na nossa vida? Eu ficava pensando tanto nisso. Nós vivemos de que maneira? Nós vivemos essa vida como se não existisse um amanhã para nós? Como é que a gente vive? Que sentido a gente coloca, ou seja, que espírito, que valor, que critério a gente coloca na nossa maneira de viver? E eu ficava pensando muito nisso, muito mesmo. E é óbvio que, por causa da resposta que eu dei para o Pedro, motivada pela sua pergunta, é óbvio que veio ao meu coração o texto do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, melhor dizendo. Mateus 6, 33. Isso aqui falou muito forte no meu coração, porque vinha em consonância à resposta que eu dei para o Pedro. Jesus disse para aquele pessoal que andava com ele: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. O sentido da vida, para mim, para nós que somos cristãos, deve ser esse: o reino de Deus em nossa vida. Mas veja, o sentido da vida não é o reino enquanto uma ideologia, não é o reino de Deus enquanto uma retórica. O sentido da vida não é o reino de Deus enquanto doutrina, enquanto política. Não. O reino de Deus é pessoa. O reino de Deus é uma pessoa. O Papa Bento XVI nos ensinava sobre quem é essa pessoa. Ela tem rosto, ela tem nome, ela se encarnou na nossa história, na história humana. É Jesus Cristo. Ele deve ser o sentido da nossa vida. Ele deve ser a fonte, o critério, o valor, a motivação absoluta de tudo que a gente faz. A primeira coisa que o Evangelho de São Marcos nos apresenta na boca de Jesus é exatamente essa palavra: convertei-vos, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus não se trata de uma instituição, se trata do próprio Deus entre nós, do próprio Deus conosco. Por isso a gente precisa converter a nossa vida a Ele. Essa pergunta do Pedro Henrique fez eu rezar, pensando exatamente se eu tenho colocado Jesus como o critério da minha vida, se eu tenho colocado Jesus
Se eu tenho colocado o Evangelho que é Cristo como o sentido da minha vida. E se eu sou cristão, se eu sou católico, essa deve ser a reflexão permanente da nossa vida. Viver como Jesus viveu. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É uma forma de nos ensinar que nós devemos colocar a nossa vida nesse formato, nesse critério, nesse molde, nesse valor absoluto que nos é apresentado por Deus, nosso Pai. E esse critério, esse valor é Jesus Cristo. Essa deve ser a grande marca da nossa vida, porque a resposta que eu dei para o Pedro me fez pensar também exatamente se eu tenho marcado o mundo que eu vivo com o reino de Deus que eu vivo. Eu ficava pensando muito nisso. Que marca a gente tem deixado? Que marcas a gente tem deixado no mundo que a gente vive? Porque as marcas que nós deixamos aqui devem refletir para a eternidade que nós vamos viver, que nós somos chamados a viver. Nós não podemos dispensar a eternidade. Porque tudo que nós fizermos aqui, todas as marcas que nós plantarmos aqui, elas vão ecoar na nossa eternidade. Se eu escolhi o reino aqui, se eu busquei o reino aqui, se eu lutei para instalá-lo aqui, a misericórdia e a graça de Deus vão me ajudar a vivê-lo a partir daqui em toda a eternidade. Qual o sentido da vida nossa? Que sentido você tem colocado na sua vida? Que marca eu tenho produzido com a minha vida? A marca da eternidade, a marca do amor de Deus, a marca da misericórdia, a marca da vida com Cristo. Será que eu tenho produzido isso na minha vida? Esse deve ser o grande desejo de todos nós que somos cristãos. Fazer com que a nossa vida tenha uma marca que ninguém pode tirar, porque ela foi selada em nós pelo Espírito Santo, que nos faz não só professar com a nossa boca, mas testemunhar com a nossa maneira de viver, com o sentido que a gente dá para a nossa vida, testemunhar a partir do Espírito Santo que o centro, que o valor, que o critério, que o que motiva a minha vida é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É Jesus Cristo que, como nos ensina o Evangelho de São João, é o caminho, a verdade e a vida. Ou numa outra maneira de entender, é o único caminho para viver a vida eterna que nos espera. Qual é o sentido da vida? É o sentido de Cristo na nossa história, como centro, como critério e como fundamento. Meu irmão e minha irmã, eu desejo que o Espírito Santo anime seu coração, ilumine sua vida, para que todos os dias o sentido, o critério, a marca da sua vida seja viver como Jesus viveu. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Ele cubra a sua casa, a sua família e o seu coração com a graça do Espírito Santo, que é o animador da nossa vida. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima prosa de fé. Tchau, tchau.